Um desbravador é um explorador. Ele não tem medo do desconhecido. Um desbravador descobre, se torna detentor de conhecimento, desbrava, domina o desconhecido e coloca todo o conhecimento em favor dos seus semelhantes. Inclusive aprende primeiros socorros, apenas no sentido de acumular conhecimento, para pôr em prática tais conhecimentos num caso fortuito, de estar na presença de um caso urgente. Quem são os desbravadores? Os desbravadores são meninos e meninas entre 10 e 15 anos, mais ou menos, de diferentes classes sociais, religião, cor. Reúnem-se geralmente uma vez por semana, e no nosso caso aqui, especialmente aos domingos pela manhã. Desenvolvem talentos, habilidades, percepções, gosto pela natureza, vibram com atividades ao ar livre, gostam de acampamentos, caminhadas, escaladas, explorações em cavernas, matas, sabem cozinhar ao ar livre sem usar fósforo, combatem o uso do fumo, álcool e drogas, trabalham em equipe, procurando sempre serem úteis à comunidade. Prestam também socorro em calamidades, estão sempre dispostos a ajudar. E em tudo o que fazem, procuram honrar a Deus e a pátria e servir aos semelhantes. E por isso os desbravadores fazem muitos amigos. Louvado seja Deus. Quero falar hoje sobre 2 desbravadores. 2 pioneiros da fé, e eu quero falar não com base naquilo que se diz sobre isto ou aquilo, mas com base na palavra de Deus. Quantos de vocês trouxeram a Bíblia? Deixa ver, por favor. Ela pode ser assim, de papel, ela pode ser num tablet, ela pode ser num smartphone, não importa. Quero que você encontre aí Números, capítulo 14. Números capítulo 14, eu vou ler os versos de 6 a 9, porém antes eu quero orar. E assim que você encontrar, eu peço humildemente que incline sua cabeça, por favor. Vamos falar com Deus nesta hora. Senhor nosso Deus, no silêncio deste momento de adoração e louvor, depois de ouvirmos músicas lindas, cerimônias, nós agora queremos ouvir a Tua voz, através da palavra, a Tua palavra, porque nós queremos ser pioneiros da fé também. Nós queremos ser desbravadores de Deus. E obrigado porque as histórias mais lindas, elas estão na palavra. Elas nos inspiram, elas nos iluminam e elas nos mostram o caminho. Eu peço nesta hora que o Senhor nos batize a todos com o Espírito Santo. Os que estamos aqui na nave da Igreja do NASP São Paulo, aqueles que nos acompanham pela internet ou outra mídia qualquer, que a Tua bondade nos alcance nesta hora em nome de Jesus. Amém. Vamos ler a Bíblia? Números 14, verso 6. E Josué, então Josué é um dos desbravadores, dos quais eu quero falar. Então Josué, filho de Num, e Calebe, este é o outro desbravador, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então, nos fará entrar nessa terra e nos-la dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra,
porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. A história é a seguinte: Israel saiu do Egito sob a mão poderosa de Deus, liderado por Moisés. Eles enfrentaram muitas dificuldades. E num dado momento, Moisés escolheu um príncipe de cada tribo e mandou para vasculhar, para pesquisar, para ver como era a terra de Canaã, que Deus havia prometido a eles. Foram 12 espias. 10 deles não tinham uma visão espiritual, não tinham uma visão de fé. Nós precisamos ter visão espiritual, precisamos ter visão de fé. Não podemos olhar apenas e tão somente com os olhos naturais, os olhos físicos. Nós vivemos dentro de um grande conflito e nós temos que entender que existe uma grande batalha. Deus espera que olhemos com os olhos da fé, com os olhos espirituais, e não apenas e tão somente com os olhos físicos, naturais. 10 daqueles espias, dos 12, trouxeram um relatório verdadeiro, real. Eles disseram: a terra é boa, tem frutas grandes, bonitas, saborosas, mas a terra tem gigantes que comem os seus moradores. Nós vamos ser destruídos, porque nós nos víamos perto deles como gafanhotos, e eles também nos viam como gafanhotos. 10 deles trouxeram essa expectativa. O que aconteceu com o povo ao ouvir esse relato nada favorável? O povo se desesperou. Mas Josué e Calebe trouxeram um outro relato, que foi este que eu acabei de ler para vocês, aqui na palavra de Deus. Verdadeiramente a terra tem gigantes, mas é uma terra boa, que mana leite e mel. Há várias interpretações para essa expressão leite e mel. Muita gente tem escrito sobre isso, mas a melhor de todas as interpretações é a seguinte: mana leite e mel porque é uma terra de muito verde, de muitas pastagens para o gado, e gado dá leite. Mel porque é uma terra de muitas plantas, de árvores frutíferas, com muitas abelhas, e árvores frutíferas, as abelhas têm de onde tirar o néctar e produzir o mel. Mana leite e mel, essa é a melhor interpretação. Se nós fizermos tudo aquilo que o Senhor nos disser, ou que nos disse, o Senhor se agradará de nós e nos entregará a terra. Palavras de Josué e Calebe. 2 homens de Deus que tinham a visão real, mas tinham também a visão espiritual, a visão da fé. Gente, nós precisamos de muita fé, viu? E de visão espiritual. Por exemplo, para entrar num casamento, hoje tão desgastado, é preciso ter fé. A fé de que o casamento vai dar certo. É preciso ter fé. É preciso ter fé nas pessoas. Nós perdemos a confiança nas pessoas completamente. É preciso ter fé, é preciso ter visão espiritual e saber que quem batalha por nós é o Senhor. O nosso Deus é o Deus da vitória. Vamos olhar assim brevemente, rapidamente, esses 2 desbravadores, Josué e Calebe. E eu vou citar aqui umas poucas coisas a respeito de cada um deles, para que vocês entendam que lá no passado houve alguém que confiou em Deus, e que hoje também deve haver alguém que confie em Deus. E nós devemos ser esse alguém. Você e eu devemos fazer parte desse grupo de pessoas que confiam em Deus. Se nós olharmos apenas e tão somente para o nosso mundo, eu diria assim, o nosso mundo social, econômico, político e etc., nós ficamos desesperados, porque as coisas vão de mal a pior para a grande maioria. Para a grande maioria. Mas nós não podemos olhar apenas e tão somente com o olhar de que o mundo está se degradando, se desintegrando, se acabando. Nós temos que olhar para um Deus que está acima de todas as coisas.
E se você não sabe disso, é bom saber, acima de toda marcha e contramarcha dos acontecimentos deste mundo, há um Deus que está executando a sua vontade. Aleluia! Deus está no comando, minha gente. Deus está no comando, minha gente. Josué serviu a Moisés por 40 anos. E Moisés, movido por Deus, deu o nome a esse homem, a esse jovem, de Josué, porque ele se chamava Oséias. Oséias quer dizer salvação em hebraico. E Josué quer dizer Deus é salvação. A intenção era dizer assim: a partir de hoje, Deus é quem comanda a sua vida. Não é mais salvação, mas Deus é salvação. Nós deveríamos aprender algumas coisas da palavra. Nós podemos aprender dos livros, das pessoas, dos filósofos, dos intelectuais. Mas tudo isso passa. Quando nós aprendemos da palavra, não passa, porque a palavra é eterna. Aleluia! A partir daquele momento, Deus conduziria Josué. O significado do nome Josué tem o mesmo significado que o nome de Jesus. Imaginem que coisa esplendorosa. Porque Jesus é a forma aramaica para o nome Josué em hebraico. Então são os mesmos significados. E há alguns teólogos e historiadores que chegam ao ponto de dizer o seguinte: Josué é um exemplo de Cristo, é uma figura de Cristo, porque Cristo veio libertar o seu povo, Josué também libertou o povo do Senhor, dando uma terra, assim como o Senhor Jesus nos dará uma terra, amém? Depois da morte de Moisés, o Senhor falou com Josué. O Deus que falou com Josué, não é, Rony? Ainda fala. Obrigado por tudo que você faz aqui na preparação das músicas e das coisas. Tem sido uma bênção. Deus abençoe você e sua família. Deus ainda fala. E eu percebo isso, porque às vezes eu falo uma coisa para o Rony, mas eu não digo tudo. E quando eu chego aqui, tudo aquilo que eu sonhei e orei está aqui. Deus é bom, Ele ainda fala. Ele falou com Josué: sê forte e corajoso, não temas nem te espantes, o Senhor é contigo. Sê forte, corajoso, tu farás a este povo herdar a terra. E Josué acreditou. E eu pergunto a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, autoridades que estão aqui: nós confiamos nas promessas de Deus? Você confia nas promessas de Deus? Quando Deus diz, por exemplo, em Mateus 7,7, simples: pedi e dar-se-vos-á. Você acredita nas promessas de Deus? Josué acreditou nas promessas do Deus que lhe apareceu e disse: eu serei contigo como fui com Moisés. Mas muito antes deste dia, em Deuteronômio 31, verso 23, Deus já havia falado com Josué. E ele escutou o Senhor. A conduta de Josué, conduta, meninos e meninas, conduta, vida, aquilo que nós escrevemos, na nossa história, o que vão dizer de nós depois que nós formos embora. A conduta de Josué foi pautada pela confiança em Deus. Conduta pautada pela confiança em Deus, pautada pela obediência às orientações de Deus. E Josué, segundo a ordem de Deus, ele santificou o povo para atravessar o Jordão. E sabem o que aconteceu? Assim que os sacerdotes pisaram na água do Jordão, carregando a arca, a água do Jordão, que naquela ocasião transbordava em todas as suas ribanceiras, parou de correr e eles atravessaram em terra seca. Josué mandou que tirassem do meio do leito do rio 12 pedras, uma para cada tribo, e fez um altar, para que o povo não se esquecesse das bênçãos de Deus. Quantas vezes nós nos esquecemos das bênçãos que Deus tem nos outorgado, irmãos e irmãs? Quantas vezes? Quantas vezes nós vivemos reclamando, choramingando e nos esquecendo de que Deus está nos conduzindo? Eu não sou exemplo para ninguém, eu já disse isso aqui mais de uma dezena de vezes.
Mas eu, quando acordo pela manhã, estou respirando, me levanto e eu digo assim: Senhor, ganhei o dia. Prefeito, eu não trabalhei ainda, mas já ganhei o dia. E eu estou em pé, e eu estou vivo. Olha, Deus continua trabalhando, viu? A comida que você come é trabalho de Deus. Cada gota de chuva que cai, cada floco de neve, é Deus trabalhando. Cada semente que brota para produzir arroz, feijão, é Deus trabalhando. Josué pautou a sua vida por uma vida de gratidão às bênçãos de Deus e por isso seguiu as orientações de Deus. Josué falou com Deus quando enfrentou Jericó, lembram disso? E o Senhor Jesus apareceu perto dele vestido assim. Aquele era um desbravador de verdade, até a espada tinha, viu? O Senhor Jesus. E Josué falou assim: você é do nosso clube ou do outro clube? Ele disse: eu sou do clube do Senhor, eu sou o príncipe do exército do Senhor. Deus deu as orientações e Josué venceu Jericó. Diga amém. Quer saber uma coisa mais que Deus fez por Josué? Deus parou o movimento. A Bíblia diz que foi o sol que Deus parou. Hoje nós entendemos pela ciência que o que parou foi a terra. Se a ciência estiver certa, acho que está, mas às vezes lá na frente descobre-se que é diferente. E eu não estou peitando os doutores, os PhDs dessa área, tá? Mas pode ser que um dia descobramos algumas coisas novas, como todos os dias se descobrem coisas novas. Mas o que parou foi a terra. Porque Josué falou para o sol: sol, detente em Gibeá. E Deus ouviu a oração de Josué. Gente, se vocês estudarem profundamente, vocês vão descobrir que para parar a terra, se a terra parasse hoje em seu movimento, ou seus movimentos, porque são dois, se a terra parasse completamente, aconteceria uma catástrofe e nós seríamos arremessados a centenas de quilômetros de distância. Sabiam disso? Deus parou porque um homem orou, um desbravador fiel. Um desbravador tem poder. Foi Josué quem distribuiu a terra de Canaã entre as tribos do povo de Deus. E um último detalhe sobre a vida de Josué. Ele viveu 110 anos, 110 anos. Houve paz em Israel durante toda a sua vida. E esta paz, em razão de um líder fiel, esta paz perdurou depois por anciãos e líderes, por muitos e muitos anos. Quando alguém é fiel, as bênçãos aparecem. Um dia, a grande escritora norte-americana Ellen Goldwhite, que eu julgo ser uma escritora inspirada por Deus, assim como Deus inspirou Isaías, Jeremias, Daniel e outros profetas, ela disse que assim como a luz do sol poente lança os seus raios sobre os píncaros das montanhas, mesmo depois de o sol haver emergido por detrás das montanhas, assim a vida dos santos justos e bons continuam fazendo bênçãos, trazendo bênçãos, mesmo depois que os próprios atores se finaram. A vida de Josué foi assim. Mesmo depois da sua morte, houve paz em Israel. Diga amém. Deixa eu falar uma palavrinha ou algumas palavrinhas sobre Caleb. Caleb era um jovem corajoso. Ao retornar juntamente com o grupo de espias, ele não se sentiu confortável quando 10 dos espias disseram que eles eram como gafanhotos. Olha, há pessoas que não se sentem bem quando são ofendidas, há outras que nem ligam. Mas os 10 disseram assim: eles nos viam como gafanhotos e nós também nos víamos como gafanhotos. Caleb não gostou disso. Sabe por quê? Porque a visão de Caleb era aguçada e ele estava com a sua visão centralizada no Senhor. Quer saber de uma coisa? Quer resolver os problemas da vida? Não deixe que sua mente, seus olhos, seu coração se fixem apenas e tão somente nos problemas. Permita que seus olhos, sua mente, seu coração se fixem em Jesus.
O Senhor disse assim, através de Isaías: olhai para mim e sede salvos. Se eu ficar olhando só para o problema, não quero dizer que devo deixar os problemas aí sem solução, não é isso. Mas se eu ficar olhando só para os problemas, eu não terei tempo para olhar para o Senhor, que é a solução dos problemas. Caleb olhou mais além, não se conformou, e ele deu o seu relatório pessoal. É verdade que tem gigantes, mas nós venceremos os gigantes pela graça de Deus. Vocês lembram que eu preguei aqui outro dia e eu trouxe aquelas 5 pedrinhas que foram tiradas lá do vale de Elate, onde Davi pegou as pedras para enfrentar o gigante? E que Davi pegou 5 pedras, mas ele precisava só de uma, e ele pegou 5 porque Golias tinha 4 outros irmãos gigantes também. Porque para cada gigante Deus tem uma pedra, para cada situação Deus tem uma solução. E Caleb olhou para o desafio confiando em Deus, confiando no Senhor. Você sabia que eles 2 quase foram apedrejados? Se Deus não tivesse interferido, os 2 teriam sido apedrejados pela multidão do povo de Deus, o próprio povo de Deus. Multidão é uma coisa complexa, viu, gente? Multidão às vezes se parece com uma boiada que estoura. Então, essa história de que a voz do povo é a voz de Deus não é verdade. Porque o mesmo povo que aplaude um jogador, no dia que esse jogador chuta um pênalti para fora, eles crucificam esse mesmo jogador. Faça 99 coisas boas para a multidão, mas faça uma coisa ruim, a multidão vai esquecer que você fez 99 e só vai lembrar da única ruim. É a multidão. A multidão mandou crucificar Jesus. É a multidão. A multidão quase apedrejou esses 2 meninos. Enquanto Deus prometeu castigar o povo, porque não confiou nele, em Deus, Deus prometeu que Caleb entraria na terra prometida. De todos os adultos contados entre os homens de guerra que saíram do Egito, somente 2 entraram. Os 2 desbravadores, os 2 pioneiros da fé, Josué e Caleb. E o mais bonito da história de Caleb é que mais de 40 anos se passaram. Ele ajudou a Josué na distribuição das heranças. E num dado momento, quando ele estava com nada menos do que 85 anos eu disse, ele foi falar com Josué. E ele disse: eu era um menino de 40 anos quando Deus me prometeu um pedaço da herança da terra. Eu escutei quando Deus falou que toda a terra que a planta do meu pé pisasse seria minha. E agora eu te peço, Josué, eu te peço Hebrom. Eu vou criar aqui para você entender. Então essa aqui é a Bíblia estinética, tá? Não está ali, mas está aqui no meu coração. E Josué deve ter falado para o Caleb assim: ô velhinho, 85 anos, lá tem os filhos de Enaque, aqueles gigantes, como é que você vai conquistar Hebrom? Imaginem só a conversa, amistosa, amigos. E Caleb disse assim: eu tenho o mesmo vigor que eu tinha quando eu tinha 40 anos. Diga amém. E eu tenho a mesma confiança em Deus que eu tinha quando nós demos aquele relatório, quando nós tínhamos a idade, pouca idade. Me dê Hebrom por herança e eu vou vencer esses gigantes. E sabem o que diz a história bíblica? Que Caleb foi lá e conquistou Hebrom e as cidades vizinhas, e acabou com os gigantes. Idade não quer dizer muita coisa, desde que você confie em Deus, desde que você não perca a esperança, desde que você não deixe de sonhar. A Bíblia diz com toda clareza que Josué concedeu a Caleb Hebrom por herança, e ele derrotou a Sesai, Aimaã e Talmai, os filhos de Enaque, os Enaquins. Segredos de Caleb, depois segredos de Josué, e eu vou terminar.
Calebe perseverou e esperou o momento de realizar o sonho. Meninos, vocês devem ter muitos sonhos. Tem tempo, mas não percam de vista os sonhos. Calebe perseverou e esperou o momento de realizar o sonho. Manteve a fé firme de que Deus o ajudaria. Nunca perdeu de vista a realização. Viveu de cabeça erguida, confiando nas promessas de Deus. Faça isso. Segredos de Josué. Seguiu as orientações de Deus ao pé da letra. Confiou plenamente no Senhor e em suas instruções. Agarrou-se às promessas de Deus e viveu pela fé. Você quer que eu repita essas ideias rapidamente? Calebe perseverou e esperou o momento de realizar o sonho. Manteve a fé firme de que Deus o ajudaria. Nunca perdeu de vista a realização do sonho. Viveu de cabeça erguida, confiando no Deus das promessas. Josué seguiu as orientações de Deus ao pé da letra. Confiou plenamente no Senhor e em suas instruções. Agarrou-se às promessas de Deus e viveu pela fé. Josué e Calebe são realmente pioneiros da fé cristã. Verdadeiros desbravadores. A vida desses dois meninos de Deus, desses dois jovens, desses dois homens de Deus, é uma prova inequívoca de que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças como as águias. Correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Isaías 40, 31. Então, perseverem, continuem, confiem, tenham ânimo, tenham coragem. E lembrem-se, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Deus seja louvado. Incline a sua cabeça, querido Deus, amado Pai. Que a glória seja do Senhor. Obrigado por todos os nossos desbravadores, centenas. Louvamos o teu nome por estes meninos e meninas, por seus líderes. Obrigado, meu Deus. Mas nesta hora nós queremos te louvar também, e especialmente, pela vida de Josué e Calebe. Esses dois meninos de Deus, esses dois jovens, esses dois homens de Deus, eles se agarraram ao Senhor e são um exemplo de vitória, são pioneiros da fé. Nós também queremos ser um exemplo de vitória, mas que a nossa vitória não seja nossa, e sim a do Senhor na nossa vida, porque o Senhor é o Deus das batalhas. É o Deus que nunca perde uma batalha, mas é o vencedor em todas as batalhas. Ao Senhor Jesus toda a honra, toda a glória, todo o poder. Abençoa a tua herança aqui presente. Mais uma vez, meu Deus, muito obrigado pelo privilégio desta congregação. Obrigado por todas as coisas bonitas que acontecem aqui. Que o nome do Senhor Jesus seja sempre engrandecido e louvado. É no nome dele que nós oramos agradecidos. Amém.